Olá, sou Tailane Sofner Berlanga de Araújo, professora de Dentística da Unorp Unipós, e neste vídeo vamos conversar sobre isolamento absoluto do campo operatório. Como podemos ver no vídeo anterior, os métodos mecânicos são divididos em isolamento absoluto e isolamento relativo do campo operatório. Neste iremos abordar então o isolamento absoluto do campo operatório. O isolamento absoluto é um meio intrabucal utilizado para isolar um ou mais dentes, proporcionando um campo operatório limpo, seco e ideal, possibilitando a visibilidade máxima da área a ser tratada, protegendo os lábios, a língua e as bochechas do paciente e eliminando a presença de umidade de forma efetiva. O isolamento do campo operatório não é algo a forma absoluta, algo tão recente. Ele foi inventado, o dique de borracha foi inventado em 1864 por Dr. Sandford. Ele, ao realizar um procedimento operatório, o paciente salivava demais e ele estava com dificuldade na realização daquele tratamento de forma adequada. Ele tinha uma borracha ali por perto, ele fez um furo, uma perfuração nessa borracha e colocou a coroa do dente para fora do meio do ambiente bucal, isolou então o dente. Essa descoberta em 1864 foi publicada na Dental Cosmo em 1866. A partir daí, várias transformações, mudanças na indústria odontológica e a efetividade total de um tratamento através do isolamento absoluto. Sendo assim, podemos definir o isolamento absoluto como um procedimento de separação da porção coronária dos dentes, dos tecidos moles, saliva, de toda a cavidade bucal. A utilização do isolamento absoluto é feita por facilitar o acesso ao campo operatório. Ela funciona também como uma barreira física à saliva e oferece melhores condições de asepsia ao trabalho. A facilidade ao acesso do campo operatório é porque amplia o campo de visão do profissional e ele consegue visualizar melhor o que ele está realizando. Sem a presença de saliva, ele trabalha no meio mais asséptico e, com isso, a restauração que estará sendo feita terá maior longevidade, pois sabemos que a doença cárie está presente na saliva e essa não deve entrar em contato com o dente quando se estiver fazendo a realização do procedimento restaurador. Como já dissemos, as vantagens, além de melhorar o campo de visão, campo operatório, criar condições adequadas para se inserir o material restaurador, ele faz isso com a função de retração dos tecidos moles. Além de protegê-los, ele retrai, mantém um campo limpo e seco. Tem menor risco de problemas pós-operatórios, porque não houve contaminação com os fluidos bucais durante o procedimento restaurador. Fora que o tempo ganho por trabalhar com o campo limpo, seco, com boa visibilidade, compensa o gasto perdido na colocação do seu isolamento. E esse tempo gasto na colocação do isolamento vai sendo diminuído conforme você vai praticando a técnica de inserção desse isolamento. Aos poucos vão ficando menor tempo gasto e é compensador o resultado final da sua restauração. Como vantagem do isolamento absoluto, também podemos dizer que a proteção contra aspiração e deglutição de qualquer procedimento. Como vocês podem ver nessa imagem aqui que nós fotografamos no laboratório, no nosso manequim, o isolamento absoluto protege todo o paciente contra aspiração ou deglutição de restos de produtos químicos que nós utilizamos, reduz também o perigo de infecção, porque não vai ter contato do spray da água e ar com a saliva do paciente, diminuindo a contaminação do ambiente, e o fator de tempo é um fator econômico dentro do teu consultório. Costumo dizer que isolamento absoluto não tem contraindicação, tem sim dificuldades técnicas. Uma das dificuldades técnicas seria o tempo gasto para a instalação, mas essa pode ser eliminada quando você usa como rotina o seu isolamento.
ele demora cerca de 3 a 5 minutos para quem costuma realizar com frequência. Esse é um tempo que vai render muito no final da sua restauração. O desconforto ao paciente em certos casos, como problemas psicológicos, pacientes com asmas e respiradores bucais, ou mesmo pacientes com reação alérgica ao látex. Então, nessas situações, nós teremos então uma dificuldade que nós temos que evitar o isolamento absoluto e realizar um bom isolamento relativo. Nós temos também dentes mal posicionados, onde o isolamento absoluto acaba dificultando o seu procedimento restaurador. Dentes permanentes recém-erupcionados ou terceiros molares em área de retenção, né? E aí você tem que procurar abrir mão do isolamento absoluto e realizar um bom relativo. Nessas dificuldades, então, aí nós abrimos mão do isolamento absoluto, porém só nessas. Aqui uma imagem onde vocês verão a mesa com os instrumentos, os materiais e instrumentos para a realização do isolamento absoluto. Então devemos ter o lençol de borracha, o perfurador do lençol de borracha, os grampos, a pinça porta-grampo, o porta-dique ou o arco de Young, os sugadores de saliva, instrumentos auxiliares como o jogo clínico e a colher de dentina, lubrificante à base de água, que pode ser também o creme de barbear ou anestésico tópico, uma godiva de baixa fusão, lamparina a álcool e uma caneta hidrocor para fazer a marcação na boca. No caso, antigamente se usava também uma compressa de papel absorvente, um guardanapo de papel, onde se colocava embaixo do lençol de borracha em contato com a pele, para suprir quando o paciente tinha alergia ao látex. Porém, nós temos hoje no mercado lençóis de borracha com ausência do látex para essas situações. Como não sabemos, e às vezes o paciente também não sabe que tem essa alergia, nós podemos colocar então um guardanapo de papel. Passa um Bepantol, um creme para proteger a pele do paciente e coloca o guardanapo de papel com a abertura da boca na pele do paciente e o seu lençol fica sobre ele. Em situações que o paciente já conhece a sua alergia, você pode abrir mão então do lençol de borracha sem látex. Os lençóis de borracha, eles têm algumas espessuras. A mais utilizada é a espessura média, que terá uma boa resistência na colocação, evitando que ela se rasgue e também conseguindo proteger a gengiva do paciente, os tecidos moles. Nós temos uma infinidade de cores de lençol de borracha hoje no mercado. Porém, as cores escuras são as mais indicadas, pois contrasta com o dente, reflete menos luz, então te melhora o campo de visão. A cor azul escura é a mais indicada em casos de estética, pois o azul também descansa a vista e melhora você estratificar um dente, realizar a cor ideal da sua resina composta. Uma outra coisa é você usar o lado opaco do lençol sempre voltado para a cavidade bucal, o lado brilhante fazendo contraste para cima. E esses lençóis de borracha devem ser desinfetados com álcool 70. Podemos ver nessa imagem alguns lençóis de borracha. Eles costumavam vir em rolos, onde você pré-cortava o tamanho ideal. Hoje, o mais achado nas dentais são os pré-cortados. Nós temos eles em embalagem individual da Madeitex. Nós temos aqui ela na caixa e esse retangular aqui que já veio com um saborzinho, né? Para agradar o paciente em tutti-frutti. Nós temos outros lençóis também, outras técnicas como o Optradan da Ivoclar. Ele já vem com um arco para colocação no dente e a marcação para poder fazer a perfuração. E temos o Handdan, que também vem com o seu arco já para posicionar o conjunto todo na boca. Facilita bem a técnica. Dissemos anteriormente, aqui nós temos um lençol de borracha sem látex. Então, quando você tiver um paciente com alergia ao contato, você protege os lábios do paciente com o Bepantol e aplica o lençol de borracha sem o látex
para evitar alergia, ou mesmo o profissional que tem alergia ao látex, que já usa a luva de vinil, pode abrir mão do lençol de borracha para não entrar em contato com o látex. Podemos afirmar com toda certeza que o isolamento absoluto faz parte do EPI. Não só luvas, máscara e óculos de proteção são utilizados. Quando você utiliza o isolamento absoluto, você evita a contaminação do meio em que você está trabalhando. Nem só eles também precisam passar por desinfecção ou esterilização. Nós precisamos também desinfetar o nosso lençol de borracha com álcool 70. Infelizmente, os diques de borracha hoje são usualmente ignorados e não enfatizados na sua colocação. Se você quer um procedimento restaurador direto, com longevidade, com melhor qualidade, não abram mão do uso do isolamento absoluto, só em casos de extrema dificuldade. E esse dado de menosprezo ou ignorar o lençol de borracha, nós podemos confirmar nessas pesquisas de 1989 e uma de 2017, onde podemos ver que na primeira, em 89, foi perguntado sobre restaurações de amálgama e restaurações com resina composta em dentes posteriores, e foi visto nela que 45,4% dos dentistas nunca tinham utilizado isolamento para restaurações com amálgama e 11,1% utiliza em seus casos clínicos de resina, quer dizer, uma porcentagem muito pequena. Hoje, essa porcentagem de quem utiliza aumentou, mas muito pouco. Apenas 34,6% dos profissionais dos clínicos gerais utilizam em todos os seus casos de resina, dente posterior ou anterior, o isolamento absoluto. É uma pena. Para a colocação do isolamento absoluto, vamos precisar então de um perfurador. Esse perfurador de Ainsworth, os orifícios onde passarão os dentes são realizados com esse perfurador. Nós temos uma plataforma giratória com 5 furos com tamanhos diferentes, circulares e uniforme. E essas perfurações possuem o diâmetro diferente que corresponde a um determinado tamanho do dente. Aqui uma vista mais próxima da plataforma giratória do perfurador do lençol de borracha, onde eu vou iniciar a contagem pelo maior furo. Este maior furo, ele é utilizado nos dentes que você vai colocar o grampo. Pode ser o molar, pode ser pré-molar, incisivos, caninos, superior, inferior, independente do dente. É o dente que vai receber o grampo, é este furo. O segundo furo eu vou utilizar para colocação do lençol nos molares, o terceiro furo em pré-molares e caninos, o segundo furo incisivos superiores e o quinto furo incisivos inferiores. O porta-dique de borracha, nós temos vários tipos de porta-dique no comércio. O mais utilizado na dentística é o arco de Young, que tem a forma de uma letra U, com uma curvatura que abraça o mento do paciente. Ele tem 6 pinos laterais e um pino central inferior. Esse porta-dique será responsável pela fixação do lençol de borracha. Ele vai manter o lençol estendido e liso. A borda do dique deve ficar fora da boca do paciente. Então ele fica por fora e apenas o dente, ele vai separar o dique de borracha, a coroa do dente, do restante da cavidade bucal. E isto é ajudado com o porta-dique ou arco de Young. Nesta foto, alguns modelos, os mais usados hoje são para dentística o arco de Young, aqui metálico, e nós temos o Ostbuy, que é esse arco plástico usado em endodontia. E aqui um histórico da odontologia, um porta-dique utilizado em 1800. Os grampos, eles têm a finalidade de reter o dique de borracha, mantendo a borracha em posição, além de promover o afastamento gengival. Deve ser selecionado aquele que melhor se adapte ao dente que irá recebê-lo. Partes do grampo, como arco flexível, garras, asa
e perfurações esféricas ou retangulares para a colocação e remoção desse grampo. Os grampos podem ser classificados quanto à forma e quanto à finalidade. Classificação deles quanto à forma, eles podem ter asa ou sem asa, tá? E quanto à finalidade, nós vamos falar agora mais à frente. Aqui uma foto dos grampos, uma série de grampos, não estão completos, mas são os grampos que vão ter a finalidade de reter o dique de borracha em posição, além de promover o afastamento gengival. Estes devem ser selecionados o que melhor se adapte à cervical do dente em questão, aquele que vai receber o grampo. Ele deve ser colocado no dente logo à distal do elemento a ser restaurado. Então, você tem aí uma sequência de grampos, onde você usará para dentes molares a sequência de 200 a 205. Então, 200, 201, 202, 203, 204 e 205 são grampos utilizados em molares. 206 a 209 são grampos para pré-molares. O 210 nós usamos nos incisivos superiores, o 211 nos incisivos inferiores. Temos também uma série de grampos chamados grampos especiais. No caso, nós temos o W8A e o 14A. São grampos para retenção quando a coroa clínica está curta e não tem boa retenção com os grampos vamos dizer assim, normais. Eles precisam de maior retenção. Então, mesmo quando o teu grampo 200 a 205 não pare no molar que não está bem erupcionado, não vá direto ao isolamento relativo. Tente esses grampos especiais, o 26, o 28, o W8A, o 14A. Quando aí sim, esses não fizerem a estabilização do lençol de borracha, aí você vai para o isolamento relativo. Temos aqui uma foto do grampo 212, que é utilizado para a classe 5 de premolar a premolar. Tendo classe 5 preciso de retração gengival, o 212 ele consegue fazer essa retração do tecido e fazermos muito melhor uma cavidade nessa região e a restauração nessa região. Porém, esse grampo 212, quando nós compramos, nós precisamos fazer uma modificação da sua garra, para que a gente consiga, sim, efetivamente isolar. Se não fizer a modificação, você não conseguirá isolar para retração de gengiva em preparos classe 5, que estão bem subgengivais ou com a retração gengival muito grande. Então, para fazer essa modificação, nós deveremos segurar com o alicate 121 o teu grampo, aquecê-lo numa lamparina ou maçarico, por exemplo, a garra vestibular primeiro, e com o segundo alicate você vai girar a garra vestibular no sentido apical e vai repetir o procedimento com a garra lingual, girando-a para oclusal ou incisal. Com isso, você conseguirá então uma eficácia do uso do grampo 212 no isolamento absoluto. Nós temos situações que temos múltiplas lesões de classe 5, onde iremos isolar dente a dente, ou podemos realizar o isolamento, como exemplo aqui embaixo nessas fotos, onde nós utilizamos o grampo 212, já hoje no mercado temos os pré-cortados, B4 do Flex, você pode utilizá-lo, ou utilizando 212 e um outro grampo especial. Ou você secciona a garra com disco de carburundo, você secciona uma das alças do teu grampo e você pode ter 2 grampos para trabalhar quando te tem múltiplas lesões de classe 5. Isso adianta o tempo do consultório. O uso dos sugadores de salivas também estão indicados quando se usa isolamento absoluto, pois o paciente não para de produzir saliva. Então, você deverá usar o sugador, no caso, plástico descartável na dentística. Esse deve sugar a saliva do campo operatório, tanto por cima do lençol de borracha, quando você estiver fazendo o seu preparo, remoção de tecido cariado sob irrigação, e mesmo para sugar a saliva do paciente. Você pode fazer um orifício na borracha e inserir esse sugador.
Como o sugador deve ser removido periodicamente, você liga e desliga na válvula do teu sugador. E coloque ele em potência baixa para que não fira a boca do paciente, não ocorra nenhum ferimento dentro da mucosa do paciente. Antes da colocação do lençol do isolamento absoluto, do lençol de borracha na boca do paciente, nós temos que fazer a marcação desse lençol. Então, nós dividimos o lençol em 4 partes iguais. Nessa parte vai formar uma cruz. Do centro da cruz para superior marcamos 5 centímetros, do centro para inferior 4 centímetros e para as laterais direita e esquerda 3 centímetros. Esta linha horizontal, ela deve ser colocada atrás do segundo molar. E a linha média entre os incisivos superiores e inferiores. Com uma caneta, nós iremos fazer então a marcação desses orifícios na borracha, para posterior perfuração da mesma e aí sim instalação do dique de borracha com o grampo na boca do paciente. Aqui uma vista mais próxima da demarcação da borracha. Então, podem ver que a linha horizontal que você confeccionou, onde você tem o 3, né? Ela vai ficar atrás, na distal do segundo molar. Nós vamos fazer a marcação no centro da oclusal dos molares, ponta de cúspide de prés e caninos e o centro bem no meio dos incisivos. Com relação à posição dos orifícios na borracha, principalmente nos dentes posteriores, eles são demarcados então na fossa central, enquanto que nos anteriores a gente coloca na incisal. Agora, a distância entre eles deve ser igual à distância entre os eixos longitudinais dos dentes, tendo a mesma disposição que os dentes na boca. Existem alguns fatores que determinarão o espaço e a relação entre os orifícios a serem perfurados na borracha. O tamanho dos dentes, quanto maiores, maior o espaço entre os orifícios. O contorno dos dentes, tipo dentes ovoides ou cônicos, ou com ameias vestibular e lingual extensas, eles requerem maior espaço entre os orifícios que os tipos quadrangulares com pequenos espaços interdentais. A altura da gengiva interdental, quanto mais baixa a papila interdental, menor a distância entre os orifícios. O espaço entre os dentes ou a ausência de dentes deve ser respeitado. Então, se eu não tenho o dente adjacente, não faço a marcação, muito menos a perfuração desse local. Pois a má posição dos dentes também no arco, nós temos que tomar cuidado ao perfurar. Devemos perfurar exatamente na mesma relação e posição do dente no arco. Então, a posição da cavidade no dente, nos casos de restaurações gengivais, o orifício deve ser deslocado. Vou mostrar isso mais adiante. Aqui uma imagem para se referir ao que nós falamos agora há pouco, onde nós temos, quando nós fazemos a marcação na oclusal dos molares, ponta de cúspide de pré e canino, os perfurações vão ficar nessa região, ou seja, vai conseguir abraçar bem o colo do dente, fazendo assim, então, um bom vedamento nessa região, desde que usou a plataforma giratória na perfuração correta. Exemplificar, dentes mal posicionados, quando você realiza a marcação correta na boca, os orifícios saem dessa maneira, ou seja, também conseguindo abraçar direitinho o colo do dente. Agora, aquela situação que eu me referi, quando você faz uma classe 5, como nesse caso aqui no canino, o desenho de uma classe 5. Se nós fizermos a marcação na ponta da cúspide, nós não conseguimos invaginar o lençol de borracha, muito menos fazer com que ele retraia nessa região. Então, em situações como essa, nós necessitamos, ao invés de marcar na ponta de cúspide, vir 2 milímetros para vestibular. Então, na região vestibular, eu marco 2 milímetros. Eu vou permitir, então, uma quantidade de borracha suficiente para invaginação apropriada na área gengival.
Nós temos técnicas então para isolamento. No caso, o professor Mondelli, ele diz que quando vamos isolar dentes posteriores, nós colocamos 2 dentes para distal e no caso para mesial, eu vou até canino ou pré-molar do lado oposto, porque quanto maior a área de dentes isolados, melhor o campo de visão. Para dentes anteriores, se isola de pré a pré-molar. Porque se eu for trabalhar num lateral, num dente 12, eu preciso visualizar o 22 para fazer a estética, devolver a anatomia correta daquele paciente. Agora, Gilmore, ele já deu uma modernizada nessa técnica, simplificando. Ou seja, se você vai realizar um preparo no dente 36, você vai colocar o grampo no 37, isolar o 36, o 35 e o 34. Ou seja, um dente para distal e 2 dentes para mesial do dente a ser tratado. Você também tem um campo de visão razoável para realizar o tratamento. E nos dentes anteriores, permanece no caso de pré a pré-molar. No pré-molar pode ser colocado o grampo sobre a borracha. Contudo, se essa cavidade estiver na distal do seu dente 13, por exemplo, na distal do seu canino, você deve levar 2 dentes para a distal, no caso desse daí. Você vai colocar o grampo no 15 e vai isolar até o pré-molar do lado oposto. Antes de se iniciar, então, o isolamento absoluto, devemos fazer alguns preparos prévios na boca do paciente para que receba melhor o isolamento. Para evitarmos desconforto, o isolamento começar a rasgar, você não conseguir colocar e achar que a técnica que é difícil, não deixem de fazer uma limpeza e um polimento coronário. Avaliar se o paciente tem tártaro interproximal e usar tira de lixa. Você testa isso com o fio dental, as interproximais, tá? Faz a proteção dos tecidos moles com um lubrificante. Vai verificar esses contatos, se existem restaurações, se elas estão desfiando o fio, pois se elas desfiam o fio, elas vão rasgar o seu lençol. Se tem a presença de tártaro, tua lençol de borracha não passa nas interproximais. Então, prepare a boca para receber o isolamento absoluto. Teste o grampo antes, veja a adaptação do mesmo. E se houver necessidade, faça separação mecânicas com borrachinhas ortodônticas ou separadores mecânicos para que você consiga posteriormente colocar melhor, passar as ameias da borracha na proximal dos seus dentes. Sempre da utilização do isolamento absoluto, nós precisamos fazer o invaginamento da borracha no suco gengival. Nós temos um suco gengival, uma gengiva marginal livre, né, de 2 milímetros, e a borracha deve entrar nessa gengiva para evitar que por ali se entre saliva e o fluido do suco gengival. Para isso, nós abrimos mão do fio dental, uma colher de dentina, que está naqueles instrumentais que a gente falou que você vai utilizar para isolar. Você deve passar o fio dental mesial distal por lingual. Com a colher de dentina, você segura esse fio dental, puxa ele por vestibular e você vai fazer com que a borracha entre no suco gengival. Se você consegue invaginar essa borracha ficar parada no suco, eu tiro o fio dental. Se a borracha não fica parada no suco, há necessidade da confecção que nós chamamos de amarria. Nós vamos amarrar o dente com o fio dental. Por vestibular, então, é dado um nó cirúrgico, onde você dá 2 voltas na mesma laçada, no primeiro nó, aperta e aí confirma o nó de novo. Geralmente o canino, pela sua anatomia, a borracha não consegue parar de forma invaginada. Aqui mostrando uma outra técnica de invaginamento da borracha. Com uma colher de dentina e a seringa tríplices, joga-se um aro bem forte e com a colher de dentina você vai colocando a borracha dentro do suco gengival. Podem ver a foto ao lado, na técnica do Mondelli, foi colocado o grampo, 2 dentes para distal do dente a ser preparado e feita uma marria no canino do lado oposto. Então, porque o canino fica difícil de parar. Nessa foto abaixo, onde o tratamento endodôntico foi isolado os 4 incisivos e grampos sobre o canino, né? Você pode também ver que tem uma marria para vedar bem
a região cervical dos dentes. E quando vai fazer restaurações anteriores, o fio dental ajuda então você puxar a borracha e melhorar o seu campo de visão. Temos 4 técnicas para a colocação do isolamento do campo operatório, isolamento absoluto. A técnica número 1 é a técnica de Stibes. Nós colocamos o grampo sem asa, levamos o grampo sem asa no dente em questão, que vai ser colocado, depois levamos a borracha e o arco. Neste caso, o arco pode ou não estar associado à borracha, porque daí você vai vestir no grampo a borracha como se fosse uma camisa. E depois que você fizer isso, o grampo é um grampo especial, o grampo 26, W8A, o grampo não tem asa, aí você vai continuar o isolamento a partir dessa vestimenta. A dificuldade dessa técnica é quando o ramo da mandíbula é muito próximo da vestibular e nós não conseguimos vestir o lençol. Aí existe outra técnica que vamos falar daqui a pouquinho. Nessas fotos, vocês podem ver a técnica da vestimenta do grampo com o lençol de borracha. Então, o grampo em posição, passa-se na alça do grampo, na asa do grampo, você passa a borracha e veste e depois continua o isolamento. Aqui uma foto demonstrando como que fica posicionado o grampo, o lençol e o arco na boca do teu paciente. Lembrando que o grampo deve estar preso por um fio dental para não ter o risco dele pular, soltar do dente, cair no chão e você não ter outro para utilizá-la na clínica da faculdade ou no seu laboratório. A outra técnica utilizada é a técnica de Ryan, onde nós levamos a borracha com o arco, seguramos no dente e colocamos o grampo. Essa técnica é muito utilizada na endodontia, onde se isola um único dente, geralmente uma coroa clínica já fraturada, quebrada, bem destruída. E aqui mostrando uma alternativa também, quando o vedamento na região cervical não é bem feito, a utilização de um top-dan na volta do isolamento. É um auxiliar também para vedamento hermético da região do colo do dente. A técnica de Ryan também é bem utilizada no caso de estéticas, quando vamos fazer dentes anteriores, que nós isolamos de canino a canino, colocamos grampos sobre os pré-molares. Então, nós colocamos primeiro a borracha com o arco, depois levamos os grampos nos pré-molares. É uma técnica bem eficiente também no caso de região estética. Nós temos também a técnica de parula. A técnica de parula é a mais comumente utilizada porque você leva o conjunto todo na boca, arco, grampo e borracha, tudo de uma única vez. Aí você tem que posicionar o grampo na borracha para que ele fique firme. Porém, sempre antes de qualquer técnica de isolamento, temos que testar o grampo, ver a adaptação do mesmo na região cervical. Porém, nessa foto, onde você vê que ele não abraça perfeitamente a região cervical, então você tem que aumentar o número desse grampo, ele é pequeno. Então, esse grampo de 200 a 205, conforme o número aumenta, essa cervical vai ficando menor. Então, se eu estou usando um grampo 205, eu venho para o 204, venho para o 203, até eu conseguir um grampo que abrace realmente a cervical. Faz a demarcação, a perfuração no lugar correto, como nós já vimos, e aí nós vamos colocar o grampo. A borracha já está no arco, você vai segurar com a sua mão, vai esticar o orifício marcado para o dente que leva o grampo e vai prender nas garras laterais do seu grampo para que você leve o conjunto todo na boca. Após a colocação do grampo em posição, pelos orifícios que nós colocamos a pinça de Palmer para abertura do grampo e fechamento, nós podemos visualizar que por ali vai começar a entrar saliva. Então, antes de continuar o isolamento dos outros dentes, devemos pegar a nossa colher de dentina e tirar o lençol dessa garra do grampo, para que ele fique em contato com o dente e vede melhor. Aí sim você continua o seu isolamento para os outros dentes. Você pode, se inverter essa técnica, correr o risco de rasgar o seu lençol de borracha. E
E a quarta e última técnica é a técnica de Ingraham. A técnica de Ingraham nada mais é do que eu levar o grampo com o lençol de borracha e, por último, o arco. Nessa técnica, ela é conhecida também como a técnica do capuz, é para quando a gente não consegue colocar a primeira de stibes, você leva o grampo e veste. São para dentes com coroa clínica mal erupcionados, dentes com coroa clínica pequena, expulsivos, que você precisa abrir mão de um grampo especial. Então, neste caso aqui com o grampo W8A, nós colocamos ele na forma de um capuz. Quer dizer, o grampo já está vestido com o lençol de borracha. Você coloca em posição e só puxa a borracha. Eu não tenho aquela necessidade de vestir o grampo na boca, eu já levo ele vestido. Colocou no grampo, continua o isolamento dos outros dentes. Bom, terminado o procedimento restaurador, você terá que fazer a remoção do isolamento. Nada de puxar o teu isolamento e sair arrebentando tudo. Limpe o seu isolamento com uma gaze embebida em água, deixe o isolamento limpo, sugue a boca do seu paciente, ligue de novo o teu sugador, deixe a boca do paciente sem excessos de saliva. Você vai começar a remoção pelo grampo, solte o grampo, ele está amarrado com fio dental no arco, então ele não vai cair. Você vai cortar as suas amarrias, vai esticar o lençol para vestibular e com uma tesoura afiada vai cortar os septos dessas borrachas. A remoção do lençol dos últimos dentes de cada extremidade. Você vai remover simultaneamente agora o arco com o lençol. Após a remoção do isolamento absoluto, nós vamos limpar os lábios do paciente. Você vai fazer a lavagem da boca com os dentes e dos dentes com spray de água e ar e vai usar o fio dental para remover eventuais resíduos de borracha que podem ter ficado nas interproximais. Isso, se ficar, causa inflamação gengival. Podem aparecer na clínica casos especiais que você acha que não dá para isolar, mas temos técnicas para casos especiais. Por exemplo, pouco remanescente dental, no caso da endodontia, a classe 1 e classe 2 de pacientes jovens, prótese parcial fixa e contenção ortodôntica, você consegue fazer um bom isolamento absoluto. Uma das técnicas especiais que nós temos é o isolamento chamado absolutivo. É quando nós utilizamos o lençol de borracha, o arco, o grampo nos posteriores e associamos ao fio retrator para tirar o fluxo gengival. Dentro também temos roletes de algodão e o sugador na boca do paciente. Isso para uma melhor adaptação na região cervical, quando você não consegue fazer um bom invaginamento da tua borracha e para você ter uma visão ideal ali da região cervical, para que não fique excesso de material restaurador. Temos também situações de prótese fixa, onde existe um ponte com elemento suspenso. E aí fala, não dá para isolar. Dá sim. Você vai ter que abrir mão de um passa-fio e de um fio dental. Ou neste caso da foto aqui, nós usávamos uma agulha de sutura, onde você passa o seu fio dental, faz a perfuração, a marcação exatamente como você já aprendeu, e aí você vai passar o passa-fio de vestibular para lingual, vai voltar pelo mesmo espaço. Então, o fio dental entrou de vestibular para lingual, deu a volta, volta pela mesma interproximal, onde você vai fazer essas amarrias. Então, a borracha fica passando por cima desse pontico, aonde ele abraça ali. E com isso, você consegue que não invagine saliva. Aqui uma vista por oclusal da finalização do isolamento absoluto numa prótese fixa com elemento suspenso. A forma de também isolar uma prótese fixa é não fazermos a perfuração do dente suspenso. Então, nós vamos fazer a amarria na volta desse dente. Nós vamos amarrar por baixo, ele é suspenso. Então, entramos de vestibular para lingual pela mesial e voltamos pela distal desse dente e fazemos a amarria. Essa técnica é essa visão que você tem do isolamento. Já que é uma cerâmica ou um metal, nós temos uma prótese aí, ele não precisa ficar exposto. Então, essa é uma outra forma de se fazer, então, o isolamento em caso especial.
Uma outra técnica que eu já comentei com vocês, do Optra Dan da Ivoclar, são esses lençóis que já vem, o lençol de borracha, que já vem com um arco, onde nós só apertamos e é colocado na boca. Ele fica nessa posição, facilita bastante e em algumas situações ele dispensa o uso do grampo. Para que você não tenha falhas na finalização do seu isolamento absoluto, por exemplo, o arco ficar fora de exposição, a distância não ser apropriada entre os furos, então você não cobrir direito as papilas, então ficar entrando saliva por ali, as perfurações não acompanham a forma do arco, você deve seguir à risca tudo o que foi falado anteriormente. Então a posição do arco fora é que você não quadriculou esse arco, não colocou as medidas exatas, 5 para superior, 4 para inferior, 3 para direita e para esquerda, não colocou a linha horizontal atrás do segundo molar. Então não deixe escapar detalhes técnicos para que você não erre e não crie aí uma barreira para você do uso do isolamento absoluto, que ele é super efetivo. Podemos concluir nossa aula de hoje quanto o controle da umidade do campo operatório ele é muito mais superior quando utilizamos o isolamento absoluto ao invés de relativo. Contudo, você tem que ter domínio da técnica e para isso você deve praticar. Quanto mais você tentar ter o isolamento como rotina, você vai ter então a facilidade técnica. O isolamento relativo só viável em alguns casos, no caso da impraticabilidade do isolamento absoluto. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre isolamento absoluto do campo operatório. Espero que tenham bom estudo. Estou adorando o resultado com vocês. Muito feliz com o empenho e vocês assistindo essas aulas, percebi uma evolução muito grande de vocês. Estou muito feliz.